Bom, pessoal, nós temos aqui a placa da fonte de uma televisão Samsung de 55 polegadas de LED. Bom, como vocês podem ver, as televisões de LED, principalmente as mais modernas, eles colocam geralmente os componentes de uma maneira, de forma que a placa fique mais fina possível, né? Para quê? Para que a televisão no final não engorde para trás, fique uma televisão fina. E como isso hoje em dia é uma tendência as pessoas procurarem mais televisão mais fina, cada vez mais fina, então obriga os fabricantes a encontrarem uma maneira de fazer a televisão ficar cada vez mais fina para poder vender mais e disputar melhor no mercado, né? Então, com isso, eles fabricam componentes, como você vê, esses capacitores aqui, né? São capacitores fabricados especialmente para isso, né? Porque, na verdade, esses capacitores estão ligados em paralelo, ele seria um capacitor enorme, grosso e grande, alto, né? Que obrigaria a televisão a ser mais gorda, né? Então, para evitar isso, eles fabricam o capacitor bem fininho e coloca tudo em paralelo para somar o valor e chegar no valor final. Chassi, né, para poder ela atravessar para o outro lado. Isso, sem contar que ainda, como nós podemos ver aqui, né, eles cortam, que é para o capacitor entrar ainda um pouquinho, né, entrar um pouquinho na placa, como você vê, o transformador. O transformador desse, além dele ser fabricado já fininho, você vê que ele é cortado, uma parte dele entra né, para poder diminuir. Você vê que muitos componentes, né, atravessam para o outro lado justamente para não engordar, para aproveitar essa dimensão da própria placa. Essas fontes, apesar de a gente chamar essa placa de fonte, na verdade ela é uma placa de fonte e tem também aqui o drive dos LEDs, né? Essa placa aqui é a placa que vai alimentar os LEDs da tela, né? Então, portanto, é diferente de uma televisão de LCD, né, nisso aí, porque a televisão de LCD, ela tem um inverter, que nós chamamos de inverter, aquela placa que fabrica aquela voltagem mais alta para alimentar as lâmpadas. No caso dos LEDs, não é só uma tensão para alimentar os LEDs, né? Essas voltagens precisam ser administradas. Elas são moduladas pelo vídeo. Então precisa de um circuito mais inteligente que possa manipular os LEDs no momento certo. Onde a tela é mais clara, ele vai iluminar mais. Onde a tela é mais escura, ele vai iluminar menos. Então essa administração essa modulação da luz, né, é uma conversa que existe entre os processadores de imagem e essa placa de drive, que depois vai jogar aqui, ó, né, para alimentar os LEDs. O que acontece? Quando você tem um defeito, é muito difícil trabalhar com essa placa, não só pela tecnologia dela, pelos componentes serem mais especiais, mas é porque ela é muito dependente da outra, né? É impossível você ligar essa tela aqui sozinha, essa placa sozinha, e gerar tensão para o LED. Porque ela depende do sincronismo dos sinais que recebe da outra placa. Então é muito difícil. Você pode alimentar, né? Você pode alimentar a placa e medir algumas voltagens. As voltagens básicas aqui, esses conectores aqui é que fornecem voltagem para a placa, o micro funcionar. Então você vai, aqui nós temos 5,3, 12 volts, e nessa outra aqui nós temos PS-ON, tá vendo? Então, a tensão stand-by aqui no pino, tá aqui stand-by STB-Y, né, que é o stand-by, que é o 5 volts stand-by, ou 5 volts ou 3,3, isso depende do caso. E nós temos aqui um PS-ON, a exemplo do que a gente já viu aqui em outras aulas. PS-ON é onde você vai jogar uma voltagemzinha para liberar essas outras voltagens daqui, ó, 5,3, 12 volts, entendeu? Forçar a ligar como se estivesse ligado na própria televisão. Isso. Então, se você quer ligar essa televisão, para ligar essa fonte e verificar a presença dessas outras voltagens, você tem que aplicar
uma voltagemzinha nesse pino aqui chamado PS-ON, que fica aqui nesse conector, tá bom? Aí você vai liberar as outras voltagens desse conector aqui, que é 12 volts, é 5,3, entenderam? É assim que funciona. Mas não espere que vai ter voltagem para acender os LEDs. Você vai ter aqui uma tensão básica, a tensão de stand-by do LED, que os LEDs, eles também têm uma tensão de stand-by, né? Por exemplo, se ele é aceso, se a série trabalha com 100 volts, aqui fica em stand-by com 80. Agora, mas aí o LED não é suficiente para acender. Ele já fica próximo do valor, né? Quando vem o sinal da placa, aí esse 80 sobe para 100, aí completa o necessário para acender os LEDs, né? E sem contar que eles são manipulados, como eu já falei, por por essa placa aqui chamada de drive. É isso? Bom, no caso, essa televisão aqui, ela deu um defeito de... se apagou toda, né? Totalmente inoperante. Então, nós verificamos que tinha um resistor aqui, né? A falta dos 5 volts, né? Já havia falta de 5 volts, e nós encontramos esse resistor aqui aberto. Esse resistor aqui. É o resistor RB809. Né? Nós trocamos o resistor e ele queimou novamente. Né? Queimou novamente e até carbonizou ali um pouco a placa, tá vendo? Bom, então, aí é hora de parar e ver por que está queimando. Então a gente seguiu as trilhas, né, para ver de onde é, porque nós estamos trabalhando sem esquema, para ver de onde é que vem as voltagens para onde é que vai, né? Então esse resistor é um fusistorzinho de 2,2 ohms. Aqui nós temos um transformador que manda a voltagem para ele, e do outro lado, né, segue por um diodo, esse diodo retifica, joga nesse capacitor, e essa voltagem filtrada vem nesse regulador. Então nós, fazendo o teste, nós verificamos um curto nessa linha aqui, né? E aí nós tiramos esse capacitor, né? Tiramos esse capacitor e verificamos, medindo diretamente no ohmímetro, nós vimos que ele está em curto. Então, vamos concluir agora a manutenção dessa placa, trocando esse capacitor e colocando um novo resistor. Provavelmente a televisão vai voltar a funcionar. Muito bem. Posso trocar, né? Vamos colocar o outro. Vamos dar retorno às peças. Pegar umas duas lá para fazer a revisão geral. Não achou esquema, A gente pode depois botar lá. Tem resposta positiva. O pessoal olhar ainda hoje ainda. Esperando você, se fosse uma aula, ia ter aula. Não, mas nós também deve estar meio-dia, já é Cara, meio-dia. trabalhando tem que Eu tô... ser mais rápido, mais ágil. Sabe o que é? Você não pode reclamar que está com fome, eu vou ali. Fala nisso.